De volta já aqui com Bem Assim, agora nós vamos falar sobre um assunto que afeta muita gente, principalmente mulherada, tá, gente? Mulheres, atenção aqui, olha só. Infecção urinária é o nosso tema de agora e quem vai esclarecer tudo sobre esse assunto é o nefrologista João Paulo Lopes, que já está aqui com a gente. Muito bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez. Vixe, a gente estava aqui conversando, minha gente, de repente, barulho aí, vai voltar. Se assustou. Mas vamos lá, vamos começar explicando, João, o que é infecção urinária? Bom dia a todos. Infecção urinária é uma doença que acomete mais mulheres do que homens, na Tá. proporção de 8 mulheres para um homem. Ela é dividida em subgrupos. Eu tenho uma infecção urinária do trato urinário baixo, que a gente chama de cistite. Tá. Eu tenho uma infecção urinária do trato alto, que a gente chama de pielonefrite. E eu tenho uma infecção urinária mais superficial do aparelho urinário, que a gente costuma chamar de vulvovaginite. Então, é uma infecção muito comum, muito comum. Tem os períodos mais quentes são os que são mais favoráveis. E existe uma série de fatores que influenciam essa situação de acometer mais mulheres do que homens. O que é que vai diferenciar esses tipos de infecção urinária? A diferença básica é o componente anatômico que vai ser afetado. Se for afetado a bexiga, a gente vai ter a cistite. Tá. Se a gente tiver a parte periférica do aparelho reprodutor feminino, mais a parte, a gente chama de vulva, a gente vai ter uma vulvovaginite. Mas se essa infecção pegar a corrente hematogênica, que é o sangue, e chegar aos rins, a gente tem infecção grave, uma infecção urinária grave, que a gente vai denominar de pielonefrite. Uma infecção que, se não tratada adequadamente ou se não for procurado uma unidade hospitalar, esse paciente poderia morrer, inclusive. Ótimo, foi bom você falar desse assunto, porque acho que a gente precisa fazer esse alerta aí, principalmente para a mulherada, né? Então, uma infecção urinária, ela pode causar complicações graves e chegar até a óbito? Ela pode sim, ela pode gerar complicações graves em todas as faixas etárias, né? A gente tem que saber também que os idosos, as pessoas com deficiência imunológica têm mais uma predisposição, mas em todas as faixas etárias, se a infecção urinária não for tratada, ela pode evoluir com complicações, ela pode evoluir com a sigla já muito famosa na mídia, que é a sepsis, que é uma inflamação com uma infecção sistêmica, e ela pode levar ao óbito, a pessoa pode ir a morrer decorrente de uma infecção urinária. Não se conversa muito sobre isso, mas é uma causa muito comum. A gente tem de 30% a 40% do consultório hoje de atendimento e das emergências também, em torno de 50%, de infecções urinárias que as mulheres, e também alguns homens, mas mais a mulher, por condições anatômicas, imunológicas e hormonais, procurarem um serviço tanto ambulatorial como de emergência para fazer o diagnóstico e tratamento dessa doença. Quais são as causas, quais são os fatores de risco? É só realmente a questão da anatomia da mulher ou não? Ela precisa ter alguns cuidados? Existem fatores, tá? O fator anatômico, pela proximidade dos órgãos ali do ânus com a vagina, existe essa predisposição de uma translocação da bactéria, que é a Escherichia coli, a mais comum em 88% dos casos. Mas a gente tem condições imunológicas, a gente tem condições hormonais, que dá predisposição ao sexo feminino a esse tipo de infecção. A gente também tem condições ambientais, né? Como a gente sempre conversa, sempre explica, segurar o xixi é um deles. Sim. A baixa ingestão de água, isso é um trabalho, eu estava lendo isso ontem para vir também, isso é um trabalho ano passado na Lancet falando sobre a ingestão de água e o número de infecções urinárias em um ano em mulher. Então, quem consome 1,5 litro a mais de água por dia vai ter uma menor condição de ter esse tipo de situação no seu dia a dia, que é a infecção urinária. Então, eu tenho diversas situações. O uso de roupas íntimas e roupas quentes em dias quentes, tá? É uma outra condição. E é uma outra situação. E os hábitos pós-relação sexual, de higiene, de cuidado, inclusive de produzir o xixi, de estimular a fazer o xixi após a relação sexual, são atitudes que podem prevenir esse tipo de entidade clínica, que é a infecção urinária. Certo. João, outra coisa, na gravidez, as mulheres elas têm mais propensão a ter infecção urinária? Tem uma maior predisposição, por quê? Porque o sistema imunológico, a gente fala um termo comum para o pessoal entender, ele esfria, porque você está com um bebê, para não haver um próprio ataque ao bebê por questões imunológicas, e no momento que o sistema imunológico ele cai, a imunidade baixa,
aquela paciente ela vai ter uma predisposição a ter diversas infecções, resfriados, quadros gripais e a infecção urinária, tá? É uma situação tão grave que toda mulher que ser gestante, ela necessita mensalmente fazer um exame de urina para avaliar se está com a bactéria. Ela necessariamente não precisa ter o sintoma. A presença da bactéria na urina, que a gente chama de bacteriúria assintomática, sem sintomas, ela já é plausível de tratamento, porque está relacionado que a bactéria na urina de uma gestante pode causar partos prematuros, abortamentos. Então, é uma situação extremamente delicada e que toda gestante tem que ficar atenta para isso. Então fiquem bastante atentas, tá, gravidinhas? João, sintomas, vamos falar dos sintomas. Quando que a gente pode começar a pensar que não tem algo muito certo ali, muito correto? A gente tem uma escala de sintomas dos mais comuns que são menos percebíveis durante o dia, como ir ao banheiro várias vezes. Tá? Isso é um sintoma. A perda do apetite também pode ser relacionada a uma infecção urinária. Aí a gente tem sintomas mais como o queimor e o ardor ao urinar. Tá? Um outro sintoma comum, pode surgir calafrios, febre, aquela sensação térmica de entrar num ambiente com ar-condicionado e sentir um frio incompatível ou desproporcional a outras pessoas do mesmo ambiente. São sinais indiretos que a gente observa também, tá? Uma outra situação muito comum é a necessidade de ir ao banheiro e como se estivesse com a bexiga repleta para fazer uma grande quantidade de urina e urinar pouco, tá? É um outro sintoma que a gente associa também, um sintoma indireto, um sintoma indireto que a gente associa à infecção urinária. Tá. Outra coisa também que eu tinha colocado aqui, tratamento. Apesar, né, de tudo isso, tem cura, né? Se buscar o tratamento e quanto antes é melhor? A gente divide em compartimentos o tratamento da infecção urinária, as mudanças dos hábitos de vida, né? Com a ingestão de água, os cuidados de higiene, até o uso excessivo de sabonete íntimo está relacionado com a mudança da flora bacteriana da vagina, favorecendo a infecção urinária, como um hábito de vida de pessoas que gostam muito de usar, né? O outro compartimento, a gente vai estudar os aspectos imunológicos dessa paciente. Está tendo uma boa ingestão alimentar, está tendo uma boa ingestão calórica, por isso que às vezes a necessidade de outros profissionais, o nutricionista, por exemplo, praticar atividade física. A obesidade hoje se relata uma correlação com a infecção urinária, então fazer atividade física pode prevenir infecção urinária. E o tratamento medicamentoso que a gente aborda, né, porque a gente vai avaliar se existe um cálculo renal ali pequeno, diminuto, mas que favorece a infecção urinária. A gente também vai avaliar o uso, a automedicação. As pessoas buscam locais de venda de medicamentos por conta própria, para uma dor no abdômen, na barriga, e às vezes pulam os protocolos de tratamento da infecção urinária. E aí já tem pessoas com uso múltiplo de medicações, anti-inflamatórios. Então a gente tem que observar todos esses aspectos. Às vezes também, só para fechar, as mulheres ao urinar guardam um pouquinho de xixi. Sim. Então às vezes é necessário fazer um exame de imagem para ver se não existe um resíduo de urina naquela bexiga que possa estar favorecendo o crescimento bacteriano. Tá, então tem vários aí fatores, é bom ficar bastante atento, mas tem um tratamento sim, desde que você busque ajuda o quanto antes. Prevenção, como é que dá para se prevenir, João? Prevenção, jamais segurar o xixi, tá? Procurar um banheiro para fazer a sua diurese lá de forma adequada. Ingestão de água, a gente já bateu o martelo, já falou várias vezes nisso. Hábitos sexuais, higienização após os hábitos sexuais, não utilizar roupas quentes e escuras em dias quentes. O uso excessivo de sabonete íntimo é uma outra situação que causa. Se alimentar bem, dormir. Hoje, o sono interfere no sistema imunológico a ponto de baixar a imunidade. Então, aquela pessoa, a gente tem estudos hoje com executivas, né? A gente está falando mais no campo das mulheres, executivas, profissionais que trabalham o dia todo e tem que levar o trabalho para casa, aquilo dorme pouco, aquilo vai somando as quantidades de horas de sono por semana, a imunidade baixa, vem um resfriado, vem uma gripe e vem a infecção urinária. É muito comum esse tipo de situação, então, momentos de estresse. Durmam, pelo amor de Deus, tá? Pelo menos aí, ó, tentem 8 horas. Eu sei que é difícil, eu digo isso por mim também. Mas vamos tentar, gente. Eu tenho tentado muito melhorar a minha qualidade do sono.
E, João, para quem aí está buscando ajuda, né? Talvez você tenha sentido algum desses sintomas que o João chegou aqui e colocou para a gente, você já esteja com algum desses. Como é que eles podem fazer, elas podem fazer para entrar em contato com você? Eu atendo no Centro Médico do Açúcar, né? E atendo no Hospital Arthur Ramos, nas terças e nas quartas. Faço consultório e ambulatório. É só me procurar que a gente vai conversar, vai identificar as principais causas, que a gente pode chegar a um diagnóstico correto e não ter novos episódios, que é esse o correto tratamento, prevenir a recorrência. Então, recorrência também não é algo bom, né, João? Recorrência leva a uma série de complicações, entre elas um tema que a gente já debateu muito aqui, a doença renal crônica, pode ser causada pela recorrência de infecções urinárias ano. Uma paciente que tem mais de 3, uma pessoa que tem mais de 3 infecções urinárias em um ano, ela tem que procurar um médico nefrologista para fazer um estudo qualitativo e quantitativo dessa situação, para traçar um planejamento terapêutico adequado para que essa paciente pare de ter infecção. Porque o número de infecções pode interferir em uma série de sistemas, entre eles o rim, causando doença renal crônica, que é uma doença devastadora. E os rins, eles são essenciais, tá, no nosso corpo, então fiquem aí, bastante atentas mesmo. João, redes sociais, né? Vamos falar também para o pessoal. Redes sociais, eu tenho Dr. João Paulo Lopes, _ nefrologia, no Instagram e no Facebook, eu sempre estou dando dicas. Essa semana eu dei a dica da infecção urinária e eu acho que é uma forma de a gente informar as pessoas, ajudar as pessoas, né? É o nosso retorno social, que a população precisa estar bem informada para doenças que podem se agravar e levar até a morte. Exato. Então, fica aí, tá, gente? Esse alerta para você. Cuidado com infecção urinária. Percebeu que não tem algo certo, que não tem algo indo corretamente, tá? Bem com o seu corpo, procura logo o médico para evitar, para fazer o tratamento e evitar complicações. João, muito obrigada mais uma vez. Obrigado pelo convite. Muito bom ter você sempre aqui. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, muito obrigada também pela sua presença aqui, tá? Por estar juntinho com a gente. Nós voltamos amanhã ao vivo, 9h30 da manhã. Grande beijo, tchau, tchau e até mais.